Os alicerces da casa. Claro, é uma linguagem figurada. Nós vamos estar falando sobre a nossa vida espiritual, sobre o nosso relacionamento com Cristo Jesus. Quão profundo é esse relacionamento? Abra comigo em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Mateus 7, 24 a 27. Portanto, passa aqui por trás. Diz assim a palavra: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Jesus começa com uma palavra que nós precisamos considerar nesse texto. Eu me refiro ao texto aqui da Nova Versão Internacional, da NVI. Portanto, quando Jesus usa essa palavra, ou quando nós encontramos essa palavra na Bíblia, nós precisamos verificar, portanto, o que vem antes do portanto. Então, olhando aqui para o contexto onde esse texto está inserido, começando no versículo 13, Jesus, ele já tinha falado de outras coisas. Ele tinha falado que as orações, que as nossas esmolas, que as nossas contribuições e que os nossos jejuns precisavam ser particulares, precisavam ser feitos para Deus, não para que outras pessoas o vissem. E essa é a tentação do nosso coração. Nós queremos reconhecimento. Isso é coisa da nossa velha natureza, com a qual nós estamos sempre lutando. Então ele diz: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Jesus usa duas palavras aqui, porta e caminho. Ambas as palavras, porta e caminho, Jesus disse que ele era tanto a porta quanto o caminho. E ele é a porta estreita. Porta estreita significa que é só aquela porta, que não existe outra porta. As pessoas dizem assim, você já ouviu isso? Eu já ouvi. Nós vamos continuar ouvindo. Você vai continuar ouvindo essa frase clássica: todos os caminhos levam a Deus, ou todas as religiões levam a Deus. Mas olha, o que Jesus está falando aqui de uma porta estreita, e referindo-se a ele, a pessoa dele, contradiz completamente a essa filosofia, a essa visão, a essa cosmovisão. E ele justifica: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então ele afirma e reafirma. E continua: cuidado com os profetas, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E como nós vamos conhecer
a diferença entre um falso profeta e um profeta verdadeiro, entre um servo de Deus autêntico, entre um pregador que anuncia a palavra do Senhor, porque parece meio difícil. A aparência é de ovelha, mas é só aparência. Porque por fora, exteriormente, ele parece uma ovelha, mas por dentro é lobo, e é um lobo devorador. Qual é o segredo, disse Jesus, para você identificar com quem você está tratando? Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? E ele vai falar exatamente sobre isso agora. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons. Consequentemente, a árvore ruim dá frutos ruins. Agora aqui tem uma identificação dos filhos de Deus. A árvore boa, diz Jesus, não pode dar fruto ruim. Nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Por isso que, olhando para o fruto, isso se torna inconfundível. Quem é de Jesus é árvore boa e não pode dar fruto ruim. Aí ele faz um diagnóstico aqui horrível. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o conhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então Jesus, olha, não adianta ficar me tratando com reverência externa, exterior, dizendo Senhor, Senhor, que era um tratamento fidalgo, era um tratamento de honra, quando alguém chamava uma pessoa de Senhor, reconhecia a superioridade daquela pessoa, a autoridade daquela pessoa, e dizer Senhor, Senhor, é reconhecer isso com uma cerimônia tremenda, mas é uma cerimônia pública. Então alguém chega para Jesus e fala assim, Senhor, Senhor, ele pergunta, você está fazendo a vontade do meu Pai? E ele está dizendo isso aqui do julgamento. Quando aqueles falsos profetas comparecerem diante dele, eles vão dizer assim, Senhor, Senhor, nós fizemos pelo menos 3 coisas em teu nome. Profetizamos, expulsamos demônios, realizamos muitos milagres. E Jesus, que é sempre claro e sincero, vai dizer a eles, que coisa triste ouvir da boca de Jesus isso. Ele vai dizer claramente, eu não conheço vocês. Aliás, eu nunca conheci vocês. Vocês nunca andaram comigo e eu nunca andei com vocês. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. E lá em Mateus capítulo 24 e 25, quando Jesus fala do fim dos tempos, e ele vai dizer, e estes irão para a condenação eterna. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como homem prudente. Construiu sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos, dão contra aquela casa e ela não cai. Por quê? Porque tem os seus alicerces sobre a rocha. Jesus vai falar aqui exatamente sobre os alicerces da casa. Então, ouvir, praticar é sinônimo de profundidade
e estabilidade quando chegam as tempestades. As tempestades na nossa vida, muitas vezes, não são todas as vezes, mas muitas vezes vêm na nossa vida para que a nossa casa prove se os alicerces realmente são profundos. Quando fala de rocha nesse texto, está falando de Jesus. Então, Jesus é a rocha, Jesus pode ser essa rocha, mas há um significado mais profundo ainda dessa questão dos alicerces, do homem prudente que ouve e pratica as palavras de Jesus. Então, em primeiro lugar, ouvir e praticar é sinônimo de profundidade e estabilidade do alicerce quando chegam as tempestades. Ao contrário, quem ouve as palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos, dão contra aquela casa e ela cai. E é grande a sua queda. Por que é grande a sua queda? Porque aquela pessoa passa o tempo todo, a vida inteira, muitas vezes, enganando a si mesma, ou apenas exteriorizando uma religiosidade, ou apenas exteriorizando um falso cristianismo. Ouvir e não praticar é sinônimo de superficialidade, de fragilidade do alicerce. E quando chega a tempestade, porque esse alicerce, ele está só na areia, é frágil, então vem uma grande queda. Quantas questões nós temos nesse texto aqui? Veja que Jesus não fala da arquitetura da casa, não fala do material com o qual elas foram construídas, nem do tamanho. Jesus não toca nessas coisas. O que quer dizer o seguinte, que Deus não está olhando o nosso exterior. Porque se Jesus tivesse preocupado com o exterior, ele ia falar da arquitetura da casa, do material, do tamanho, dos azulejos, do estilo, dos vidros que a casa teria, do luxo que aquela casa teria. Portanto, Jesus não estava tratando do que era exterior, do que poderia ser visto, porque Deus não diferencia as pessoas pelo exterior. Deus é muito diferente de qualquer ser humano, é muito diferente de mim e de você. Quantas vezes a gente bate o olho numa pessoa e diz assim, nossa, parece que essa pessoa me lembra outra pessoa, e me lembra outra pessoa em quem eu não confiava. Então, aquilo pode me trazer assim um preconceito contra aquela pessoa, ou ela tem uma aparência que me desagrada. Olha, com Deus não acontece isso. Deus jamais diferencia quem quer que seja pela aparência exterior. Aliás, Deus é o único que por meio de Jesus tem esse poder. Deus é o único que pode entrar lá no profundo do nosso ser, entrar lá na nossa casa, na minha casa, eu digo lá dentro da nossa casa, lá dentro do nosso coração, e entrar naquele quarto secreto que existe lá, fechado, a 7 chaves. Deus não é racista, nem preconceituoso. Então, o que Jesus está dizendo ali? Ele está dizendo assim, olha, a grande questão é o quanto essa casa está alicerçada
na rocha. Quanto? Deus olha sempre para o nosso interior que está escondido. E quando você olha para uma casa, você não enxerga normalmente o alicerce. O normal, pode ser que tenha alguma casa que você enxergue o alicerce, mas o normal não é isso. O alicerce é sempre algo que está escondido. Então, Jesus condenou os religiosos do seu tempo exatamente porque eles davam total importância para as aparências, para a aprovação dos homens. E nós temos essa fraqueza. E nós precisamos, isso é a advertência de Jesus. Nós precisamos estar atentos com relação a isso. Se nós não estamos apenas vivendo de aparências, se nós não estamos preocupados, totalmente preocupados com a opinião das pessoas, se nós não estamos deixando a opinião alheia governar a nossa vida, se nós não estamos pautando a nossa vida e a nossa agenda pela vida, pela opinião, pelo nosso próprio ego que quer ser admirado. É isso que Jesus está questionando aqui. Por isso ele vai dizer uma palavra pesada lá em Mateus 23, quando ele fala dos religiosos da sua época. Ai de vocês, mestre da lei, fariseus hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. E continua, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados. Olha que pesado ouvir isso de Jesus. Bonitos por fora, mas por dentro são cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. O assunto aqui, portanto, é a atitude dos construtores. Vamos pensar aqui. Ambos construíram a casa sobre o mesmo tipo de terreno. Um terreno arenoso. Os dois construíram a casa num lugar que ambos sabiam de antemão era sujeito a chuvas, enchentes e ventos fortes. Qual foi a diferença? Assim como eles tiveram a mesma oportunidade de construir no mesmo terreno, num lugar sujeito a chuvas, enchentes e ventos fortes, os dois tiveram as mesmas oportunidades ao construírem o alicerce. Qual foi a diferença de um e de outro? A diferença de um e de outro é que um deles, um homem prudente, o homem que ouviu a palavra do engenheiro, quem sabe podemos usar a palavra aqui do grande arquiteto do universo, seguiu à risca todas as recomendações de segurança, cavou profundamente a areia até encontrar a rocha e colocou ali na rocha, depois de ter tido um grande trabalho de cavar o alicerce. O alicerce ficou profundo. Essa é aquela pessoa que encontra com Cristo e tem um
compromisso com Cristo. E ela tem uma ligação profunda com Jesus. E ela já deixou de lado, está se esforçando para deixar de lado qualquer resquício exterior de religiosidade, de aparência de piedade, de querer agradar, de ser reconhecido, de ser admirado. Você lembra o que aconteceu lá com Jesus em João capítulo 6? Ele fez um discurso, depois você pode ler lá. Fez Jesus um discurso pesadíssimo. As multidões começaram a se afastar, e ele ficou quase sozinho junto com os seus discípulos. E naquela hora ele se volta para os seus discípulos e pergunta: vocês vão querer ir embora também? E Pedro, no momento de profunda iluminação do Espírito Santo, ele diz assim: para onde nós vamos? Nós vamos seguir essa multidão que abandonou o Senhor aí. Para onde nós vamos? Nós temos ouvido do Senhor palavras de vida eterna. Nunca ninguém falou como o Senhor. A palavra do Senhor tem entrado profundamente no nosso coração e tem transformado a nossa vida e nos dado a certeza de que o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Era a experiência do homem prudente que ouviu a palavra de Jesus e a colocou em prática. E cavou alicerce profundo, cavou na mesma areia, mas foi até encontrar a rocha. E ficou ali alicerçado na rocha. Qual é o contrário? O contrário é aquele homem que não seguiu as recomendações do engenheiro. Quis construir rápido. Fez um alicerce, cavou, falou: tá bom. Mas era um alicerce raso. E qual foi o resultado final? O resultado final é que quando chegou a provação, porque chuva, rio que transborda e vento são coisas que a gente não pode controlar. Então, quando chegou os momentos difíceis, o tempo de dificuldade da vida de ambos daqueles moradores daquela casa, o que aconteceu? A chuva veio para um e veio para outro. O rio transbordou para um e para outro, atingiu ambas as casas. E o vento forte soprou sobre ambos. Mas aquele que estava alicerçado na rocha, alicerçado em Cristo Jesus, permaneceu firme. Não caiu aquela casa. Portanto, nós precisamos sempre estar questionando quem nós somos. Quem nós somos quando estamos sozinhos? Quem nós somos lá naquele quarto que só estamos nós e o Senhor Jesus Cristo? Quem nós somos quando ninguém pode estar olhando o que está lá dentro do nosso coração, quando nós estamos desnudos diante de Deus? Então isso aqui tem a ver com escolhas, com o que é falso e com o que é verdadeiro. Quem que nós temos escolhido? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a rocha. Ele é sobre quem eu posso colocar as minhas expectativas, a minha fé, o alicerce da minha casa espiritual. E eu não serei decepcionado. Mas se eu ficar olhando para profetas podem decepcionar, pode ser até que não sejam falsos profetas,
Mas se o meu alicerce estiver colocado em pregadores, se estiver colocado em pessoas, se estiver colocado nas minhas obras, naquilo que pode ser exteriorizado, pode ser admirado, pode receber elogio, e não naquela rocha que é Cristo Jesus. A advertência que Jesus faz aqui para mim e para você. Que perigo quando chegar a chuva, o rio transbordar e vier um vento forte. Esse tempo que nós estamos vivendo agora, certamente é tempo de chuva forte, de rios que transbordam na nossa vida, com tantas perguntas que nós temos, de vento forte, de dificuldade, de amargura, de preocupação, às vezes de ansiedade, morte de pessoas que nós amamos, sejam de muito perto ou muito próximas. Esse é um tempo em que a nossa casa está passando por essas intempéries, mas é também um tempo que Jesus nos dá para verificar como está o nosso alicerce. Por isso, olha, não se iluda. Não se iluda. Verifique como está o alicerce. Olhe como está o alicerce da casa. Jesus disse uma palavra, uma advertência extremamente pertinente quando ele afirmou: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou destruir a si mesmo. Veja, por favor, em nome de Jesus, como você está construindo a sua vida, como você está construindo a sua casa. Será sobre areia somente? Ou você aprofundou ou está aprofundando o alicerce, já encontrou a rocha? E sempre está verificando, está na rocha, chegou na rocha, está em Jesus. Você não se contenta com a superficialidade e nem com a aparência das coisas. Essa pergunta só você pode responder para você mesmo. Ninguém pode responder. Portanto, meus queridos, vejamos com muita seriedade aquilo que nós estamos espiritualmente construindo. Porque o que adianta o homem ganhar um mundo inteiro e perder a sua alma ou destruir-se a si mesmo? Amém?